Cumprindo as disposições regimentais, em nome da Academia Paraense de Letras, procederá a saudação ao novo acadêmico Vicente José Maria da Fonseca, o acadêmico Hernani Malato. Ilustríssimos senhores, ilustríssima senhora, senhor presidente, senhor prefeito municipal, as pessoas de quem saúdo todos os integrantes da mesa diretora, confrades, confreiras, familiares, funcionários, jornalistas e convidados aqui presentes nesta cerimônia oficial de posse desta secular Academia de Letras. Tenho a honra de saudar o novo empossado à cadeira 34 desta Academia, Vicente José Malheiros, que há tempos se fazia esperar neste cirurgião. Por essa lacuna antes existente e agora preenchida, sugeri o nome do empossado durante um jantar na residência do nosso amigo decano, que está aqui à minha direita, Albertano Rocha, e imediatamente aceita por todos os presentes. O indicado, agora oficializado, por sua vez apontou o meu nome para o saudar nesta noite engalanada, ao que agradeço pela honra, duvidando alcançar a representação de sua vasta obra. Na tarefa pessoal de aqui dizer o que percebo da sua entrada. Praxe, nesta academia, a revelação curricular de quem se torna admitido. Mas adoto oferecer os principais eventos de sua extensa trajetória e conquistas, abrindo um caminho para algumas reflexões pessoais que me surgiram na magnitude de sua obra. Costumo dizer que o admitido nunca chega de maneira solitária nesta sala para seu empossamento. Adentra com o seu passado artístico, literário, familiar, social, conteúdos intrínsecos, extrínsecos de sua vida e representação. Depois da escadaria que percorrem outros imortais. O integrante aqui chega com sua linguagem pessoal e haverá de acompanhá-lo para sempre nesta instituição cultural, como expressão que desenhou em algum tempo de sua vida e aqui propõe continuar. À minha frente se abriu, Dr. Malheiros, algumas ideias para esta saudação envolvendo os talentos do empossado na esfera da magistratura, do magistério e, sobretudo, da música prevalecente em sua vida. Será neste formato, portanto, que saudarei o professor Vicente Malheiros, acrescentando reflexões sobre seus feitos que o tornaram digno de pleitear a cadeira que ocupa. Guardada as proporções que alcancei no mar infinito de sua obra, destaquei acentuadamente de sua obra uma linguagem onipresente em todos os fenômenos da existência, físico, espiritual, vital, extradimensional, que caracteriza a vida humana. 2 pontos: a musicalidade.
O universo é uma harmonia dançante, com ritmos vibratórios entre galáxias, estrelas, planetas e outros objetos celestes, formado pela energia, espaço e tempo. Seu funcionamento, perfeitamente elaborado por um grande compositor, se rege por leis físicas e princípios fundamentais, como a gravidade, a relatividade e as interações entre as partículas. Nessa harmonia e sintonia, gerando os fenômenos da existência, fazemos parte e criamos uma linguagem individual que nos assiste, sendo este o mote desta saudação. Começo, portanto, aqui da Terra, falando de academia, dizendo que sua representação propriamente dita surgiu na Grécia clássica, tendo como fundador o filósofo Platão, por volta do ano de 387 a.C. Destinava-se a aprimorar ideias e sapiências do mundo antigo, se representando como precursora das universidades atuais. A ideia de Platão, que retornou de Siracusa, foi a de fundar uma grande escola de conhecimentos que pudesse reunir a sabedoria da humanidade. Platão não admitia que o conhecimento pudesse se perder no espaço. Acreditando na importância da linguagem humana, especial para a evolução da humanidade. A Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C., venerada por Cleópatra, cujo incêndio foi atribuído a Júlio César, já existia. Mas Platão idealizou e ampliou a representação física dos que faziam erudição. Nessa ideia platônica haviam sábios, pensadores, cientistas, professores, alunos, salas de aulas e áreas livres para a prática do conhecimento ao vivo, em favor da cultura, que já filiava grandes nomes da antiguidade, como Aristóteles, Euclides e até mesmo o astrônomo grego Heráclides Ponto. Quando o irreverente Alcibíades entrou para a academia de Platão, doutor Maria, contam os alfarrábios, recomendado por Péricles, o mesmo perguntou ao mesmo o que significava começar. Platão lhe disse, naquela hora, o que falava a outros acadêmicos: o começar era simples, o perdurar é que seria a imortalidade. Alcibíades não prosseguiu por muito tempo na academia de Platão, carecendo dos princípios acadêmicos, absorvido no generalato ateniense, que falava a linguagem das batalhas. Exímio orador, destacou-se mais na guerra de Peloponeso do que propriamente aos valores culturais pregados pela academia platônica. A comunicação humana, senhores e senhoras, envolve diversos recursos de linguagem: sonoro, escrito, visual, musical, iconográfico, gestual, a poesia, irmã da música. Linguagem especial é uma forma de expressão nem sempre exaurida em sua verdadeira funcionalidade. Representa uma atitude linguística com a qual a perplexidade transforma a realidade formal, codificada em realidade informal metafórica, expressa por símbolos e representações variadas. O poeta Mário Faustino escreveu que vida é toda a linguagem, onde a escrita e a música integram a comunicação humana e, ultrapassando as fronteiras do usual e da expressão comum, viram poemas,
melodias, como a lagarta que vira borboleta depois do seu aperfeiçoamento dentro do casulo. Mas para se tornar borboleta, a lagarta tem que construir seu próprio casulo, não podendo tomar emprestado o outro ou pedir que outra borboleta o construa. Depois do estágio vivido dentro dessa habitação, existe a hora para abandoná-lo, porque ele não é uma prisão, e sim uma casa transitória. Nessa dinâmica, 4 elementos são importantes: o ovo, a larva, a pupa e a maioridade. Muitos querem voar sem atravessar o casulo de estação, que possibilita as asas para a constelação de Órion, de onde surgem as Orionidas, conhecidas por estrelas cadentes, como chuva de meteoros vibrantes que ocorrem todos os anos entre os dias 15 e 29 de outubro. Sem dúvida alguma, temos, nesta noite, a chegada de uma pessoa que bateu as asas. Qualidades plenas de quem formou sua linguagem pessoal para oficialmente enaltecer o histórico desta instituição que o recebe de braços abertos. Recebemos neste ambiente o homem das letras, das músicas e das artes, distintos das pessoas que pensavam mais em guerra, como Alcibíades, certamente por pensar em melodias, harmonia e composições como uma linguagem que também falavam os integrantes da Academia de Platão. Uma linguagem também perseguida por Fernando Pessoa, que pediu para Ofélia esperar enquanto escrevia poemas de amor, considerados por alguns como ridículos. Uma linguagem que transportou este poeta para os contrafortes de Órion, do alto de seu infinito, e conduziu pelo Cruzeiro do Sul, atravessando noites intermináveis, como um cometa reluzente, vagando pelos espaços interestelares da imaginação. Percorreu a volúpia e o medo, foi homem, mulher, velho, menina, a multidão dos grandes bulevares da capital, das capitais do Ocidente. Foi ele mesmo e muitos outros, todos os outros e muitos mais que podia ser, porque a vida propriamente dita não lhe bastava. Traço este perfil para cotejar as intenções, acreditando ser melhor falar de flores especificamente de árvores, especialmente no momento em que a humanidade, assustada e inoperante, enfrenta uma grave crise humanitária, em que seres da mesma espécie se consomem. Traço essa reflexão no momento em que todos falam de direitos humanos sem aprender tal condição como inerente à condição humana, plural e coletiva, atacada pelo individualismo, pelo egoísmo e pela banalidade do mal, como posicionou Hannah Arendt. Delineio essa noção sem ofuscar a finalidade desta sessão, para dizer que a linguagem desta academia se destina a falar de flores, poesias, literatura, música e todas as artes, como queria Platão, exatamente a expressão que acompanha o impossável. Neste recinto falamos de amor através de poesia, falamos de história através de literatura, falamos de pintura através das tintas, falamos de escultura através das formas, falamos de cinema através das imagens, falamos de dramaturgia através do drama e falamos de música através dos sons. Aqui temos
inúmeros escritores, poetas, historiadores, dramaturgos, pintores, escultores, cineastas, compositores. E hoje mais um membro aumentando o rol acentuado dos que falam diferente. Aqui adentra um professor, um escritor, um maestro, um jurista, um magistrado e um compositor que faziam parte da Academia do Platão. E lá permaneciam refletindo para o mundo que se expandia. Vicente entra com suas linguagens jurídica, literária, sobretudo com sua linguagem musical, compreensível em todas as galáxias, porque o som do universo se harmoniza com a energia que habita em nossos corpos, percebidas pelos sentidos. O compositor alemão Beethoven, do período clássico romântico, quando foi ensurdecendo, desde seus 26 anos, colava os ouvidos no piano para sentir a vibração do som, e quando ficou completamente surdo, compôs a inigualável Nona Sinfonia. O empossado entra com as nossas boas-vindas, por se destacar como magistrado no momento em que a magistratura é alvo de incompreensão social, no momento em que se relativiza a democracia, os direitos humanos e a dignidade da pessoa. O empossado entra por compreender a grandiosidade destas expressões humanas como linguagem modificadora das realidades estáticas. Esses predicados desnorteiam as tendências estéreis do mundo contemporâneo por serem indicativos da justiça, da cultura e da música utilizados em favor da felicidade. No roteiro cinematográfico de estilo Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, uma grande aeronave se aproxima da Terra, sugerindo conquistar a humanidade, sem conseguir que algum terráqueo possível, comunidade governamental ou científica, decifre aquela linguagem que pronunciava. O misterioso objeto alienígena, sem compreensão, pairava flutuando em cima da cidade. Esse objeto não identificado saía apenas uma sequência de sons intercalados entre cores significativas, vibrações entremeadas com tonalidades musicais sequenciais que ninguém sabia decifrar. Quem entendeu a intenção dos visitantes foi apenas uma criança, através das cifras musicais, que estudava na mesma linha da pergunta as autoridades, orientadas pela inteligência infantil, ofereceram resposta. A aeronave que pôde se afastar supostamente atendida. No filme Star Trek 4, The Voice of Honor, o Dr. Spock, em seu exercício diário de memória, perante uma possante máquina de inteligência artificial que lhe indagava em alta velocidade perguntas científicas de matemática, física, biologia, química, astronomia e outras ciências, trava literalmente quando aquele computador lhe pergunta: como você está se sentindo neste momento? Não consegue avançar. O cientista astronauta, diante de uma indagação personalíssima, diante de uma indagação individual, pessoal, após tantas respostas oferecidas, científicas, dadas na ponta da língua, em fração de segundos, sem qualquer tropeço, travando subitamente diante da máquina.
na mesma série Jornada nas Estrelas, o mesmo Dr. Spock consegue afastar outra grande aeronave que do estado emitia comunicação à Terra através de uma espécie de som que ionizava a Terra, causando tempestades, furacões, e ninguém sabia interpretar aquela linguagem musical. A inteligência do Dr. Spock, que não sabia dizer como se sentia naquele momento, diante daquele possante computador, conseguiam descobrir que a linguagem da aeronave era a dos cantos das baleias, que já estavam completamente extintas naquela época do futuro. Rompendo a barreira do tempo, acompanhado por uma equipe de astronautas, Spock retorna ao passado e retira uma baleia do mar para transportar ao futuro e a coloca no mesmo oceano de seus ancestrais, para que pudesse responder àquela aeronave ameaçadora. Após a baleia cantar por horas perante a escuta da aeronave, tudo volta à normalidade e aquele grande objeto não identificado se afasta definitivamente. Por ser do planeta Vulcano, portanto, natureza extremamente lógica, Spock não conseguia responder. Tampouco avançar nas centenas de perguntas por minuto em alta velocidade, que treinava todos os dias. Todavia, conseguiu interpretar o som da aeronave que ionizava a Terra, porque soube interpretar o canto das baleias. Nessa linha talentosa, musical, conto que o professor Malheiros carrega uma tradição familiar de grandes compositores, como o maestro Wilson Dias da Fonseca, seu pai, conhecido carinhosamente por Isoca, e seu irmão poeta José Wilson Malheiros da Fonseca, ambos membros desta Academia de Letras, intérpretes admirados desse idioma interplanetário. Conheci o professor José Malheiros da Fonseca quando advoguei antes da magistratura no Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará, atualmente Universidade da Amazônia, cuja reitora Betânia Fidalgo Arroio integra honradamente esta casa, expressando identicamente sua linguagem educacional e literária. Nesta casa fui aluno e posteriormente colega de magistério do Empossado e se tornou professor emérito, formando várias gerações da linguagem. Dedicou-se à interdisciplinaridade do estudo do direito, direcionando ciências inseparáveis como filosofia, sociologia, economia, arte e a música a todos os que desejavam aprender, como na Academia Platônica do antes de Cristo. Honrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, integrei uma comissão de concurso para a magistratura, tendo a honra de avaliar as provas de vários candidatos, hoje magistrados, com o então desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Vicente Malheiros. Nesta designação de semanas, aprendi seu método de trabalho, dedicação, empenho, retidão e preocupação para com a justiça. Escritor minucioso, maestro apurado, conheci um pouco mais da vida do candidato através da música de uma grande referência familiar, seu pai, Wilson Fonseca, o maestro Isoca, presença marcante na música do nosso estado. Tive a honra de escrever em 11 de abril de 2018 um artigo no jornal Liberal
sobre o livro Biografia que o candidato lançou em homenagem a seu pai. Obra-prima, referência para o mundo musical brasileiro. Analisando o conteúdo do livro, revelando minha admiração ao maestro, outros talentos e meu relacionamento com a música clássica de autores como Fran Liszt. Vicente enfatiza que sua primeira professora em Santarém foi Sofia Fernandes, em Biriba, de quem costumava tomar a bênção, mesmo quando magistrado, e passava as férias em sua cidade natal. Não me restam dúvidas da importância dessa primeira personagem em sua vida, dessa primeira linguagem que, por certo, abrindo as asas do candidato para um grande futuro que viria. O candidato pertence a uma família de tradição musical desde 1886, que começou com seu avô paterno, José Agostinho da Fonseca, Wilson Fonseca, Maria Anita Vilmar, Maria Adarri e Wilson, maestro Dororó, estando na quinta geração, provavelmente as grandes influências musicais na vida do magistrado. Iniciou o estudo da música, especialmente do piano, com seu pai, em Santarém, desde criança, quando tinha 5 anos de idade. Fez um curso intensivo de piano e teoria musical no Instituto Musical Padre José Maurício, em São Paulo, nos anos de 62 e 63, conservatório dirigido pela professora Raquel Peluso. A sua primeira composição musical, aos 9 anos de idade, foi a valsa experimentar, dedicada a seu tio Vilmar Fonseca. Compôs diversas músicas dedicadas à sua esposa Leide, aos filhos e netos do casal. A música que Vicente dedicou à sua filha Lorena foi tocada na festa de seus 15 anos de idade e em seu casamento na igreja de Santo Alexandre. Além do piano, tocou na juventude de Santarém diversos instrumentos musicais e participou de grupos musicais, inclusive animadas festas dançantes. Nos anos de 64, 65 e 66, foi agraciado como o aluno que mais se destacou nas atividades musicais do Colégio Dom Armando. Um dia, conheci a pianista santarena Raquel Peluso de Oliveira, e num momento em que a Câmara Municipal de Belém outorgava títulos a autoridades administrativas e políticas, consegui homenagear a compositora com o título de Cidadã de Belém, a partir do que escrevi da sua obra neoliberal. Em retribuição, a professora Raquel, que residia em São Paulo, proporcionou-me 2 títulos inesquecíveis: o de honra ao mérito da Academia de Estudos Municipalistas de São Paulo e da Academia de Música de São Paulo, que fui pessoalmente receber. Essa grande pianista, que me presenteava com diversas cifras, foi a professora do nosso novo acadêmico. Abro um caminho aqui para homenagear essa família de talentos musicais, igualmente reverenciando a importância de várias mulheres na história de Vicente, sua mãe, suas professoras, sua irmã pianista, sua filha, mas sobretudo o mérito de sua esposa Leide Teles Sirotoga Fonseca, incansável e incentivadora de sua obra. Uma salva de palmas para a dona Leide. E por
aí vai essa grande obra do nosso grande consagrado. Iniciou o magistério em Santarém desde 66, se tornou professor emérito da Universidade da Amazônia, compositor desde 1958, e aqui eu estou um pouquinho reduzindo a história, que é muito grande o currículo do professor Malheiros, é invejável, é digno de louvor. Seu catálogo musical registra mais de 2.400 peças, em diversos gêneros: canto, coral, piano, solo e a 4 mãos sacras, violão, banda, conjuntos para formações instrumentais vocais e peças orquestrais. Compôs mais de 180 hinos de diversos órgãos públicos. Escreveu uma Ave Maria dedicada ao Papa Bento XVI, de quem recebeu uma bênção apostólica em 2006. Compôs a série Valsas Santarenas, e acho que proximamente o Omerval vai aqui tocar para a gente um pouco, né, das Valsas Santarenas do professor Malheiros, e um ciclo de canções sobre poemas de Fernando Pessoa e de Luiz Vaz de Camões. Especialista em direito do trabalho, professor convidado da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduação em Direito, professor emérito da Universidade da Amazônia. Ingressou na magistratura trabalhista em 6 de abril de 73, aposentou-se em 12 de agosto de 2021, tendo sido aprovado em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos pela CEMUSA, Universidade de Salamanca, Reino da Espanha. Recebeu um prêmio extraordinário em virtude de ter apresentado a melhor tese no âmbito do direito. Doutor honoris causa da Academia de Música do Brasil, sediada no Rio de Janeiro. Doutor honoris causa da Academia de Musicologia do Brasil, sediada no Rio de Janeiro. Doutor honoris causa da Academia de Música de São Paulo. Autor de obras literárias e portador de uma série de medalhas, honrarias. Vicente aqui chega honradamente para igualmente honrar esta Academia de Letras e aqui completar essa linguagem extraordinária que somente seres especiais, independentes de origem, raça, credo ou condição social, conseguem interpretar. Há poucas semanas, esta cidade recebeu pela segunda vez a visita do famoso pianista tcheco Václav Pák, um dos mais consagrados músicos da atualidade, para um concerto no Teatro da Paz, com a orquestra sinfônica desta casa de espetáculos. Foi um show inesquecível, o concerto da amizade entre Azerbaijão e Brasil, com o maestro Abuzar Mamefez, integrante dessa apresentação, e a cantora lírica Tanger Manafzeide. Num singular momento, consegui reunir o famoso pianista com o Dr. Malheiros. Em um encontro desses dois fluentes representantes da linguagem musical, tocaram em um piano de cauda uma série de composições clássicas, trocando composições. A primeira vez que Václav esteve, a pronúncia, esteve em Belém do Pará, esta Academia de Letras, sob a presidência do professor Ivanildo Alves, abriu-lhe as portas para um grande recital em que o pianista expressou sua linguagem musical, e hoje esta mesma casa recebe Vicente Malheiros para expressar a mesma linguagem que enobrece o mundo. Uma das maiores sensações da minha vida foi a de visitar a casa
e a academia de Franlis elaborou as suas rapisódias húngaras. Lembro que eu procurava uma saudável terma de água quente em Budapeste, quando me deparei com uma placa de bronze indicando a residência e a academia do compositor Franlis. Entrei maravilhado como quem viajava no tempo. Seus pianos, suas partituras, seus pertences materializaram em minha mente a representação de uma das mais lindas composições clássicas do mundo, a Rapsódia Húngara número 2, obra-prima da música erudita internacional que inspirou diversos filmes da idade contemporânea, até mesmo o famoso desenho de Tom e Jerry, de William Hanna e José Barbeira. Fechei os olhos e imaginei o autor compondo essa obra-prima da composição clássica, obtendo especial permissão da curadoria. Após minha insistência, fotografei o piano, os pertences e algumas partituras desse privilegiado compositor e enviei ao maestro, que aqui é hoje no passado, reverenciando essa linguagem extraordinária que promove a paz. Nunca duvidei que compositores como Liszt e outros como Mozart, Beethoven, Strauss harmonizam quando elaboram raridades como essa com o plano espiritual divino, com algo acima dessa existência, para obter tais resultados, embalando e enternecendo para sempre nossos ouvidos. Lembrando que a vida é uma harmonia e o amor é o maior sentido da existência. A linguagem poética e musical do estado do Pará já encanta o mundo. Desta academia, Valdemar Henrique, Salomão Habib, Célio Simões, Romerval Teixeira, que acabou de dar um show aqui pra gente, e o citado maestro Isotta, que em sua belíssima composição, um poema de amor, diz assim: quando a noite desceu, o poeta escreveu sua história de amor. Tinha a grandeza do mar, o esplendor do luar e a beleza da flor. Era o romance uma linda canção, nascida do coração. Hoje, o poeta cantor nada mais tem senão um poema de amor. No ano de 1979, em resposta ao próprio pai, Vicente compôs o bolero, o poeta cantor, em uma espécie de dueto familiar que me lembrou Natalie Cole, cantando ao vivo com o próprio genitor Nat King Cole, depois que este se tornou imortal, assim dizendo: depois do poema de amor será cantada uma canção, e o som que surgiu do bolero inspirou um cantor que guardava no coração a beleza daquela flor. Exatamente nesta sintonia, o professor Vicente, expressando o amor, a paz, da poesia e da música, é que observa e incentiva os rumos da sua entrada. Muito obrigado. Pronunciará seu discurso de posse o novo acadêmico Vicente José Maria da Força. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa diretora, por ser o presidente, professor Ivanildo Alves, e ainda muito emocionado com tudo que aconteceu aqui. Vamos ver se eu chego a bom cabo nesse discurso de posse.
Fui magistrado e professor, dediquei também à literatura desde muito jovem, inclusive na elaboração de artigos, teses, palestras, discursos, mas nasci músico, por tradição de família. Exerci a magistratura trabalhista por mais de 48 anos e o magistério por cerca de 30 anos. Dedico-me, então, à arte de oferta desde que me entendo como gente, desde criança mesmo, especialmente a execução de piano, o instrumento que mais me dediquei, e compositor, como dito aqui pelo amigo Hernani, desde quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo na Suécia, em 58. Eu fiz esse registro para dizer, com um certo destaque, que, por exemplo, aqui foram tocadas as músicas Santarém Pôr do Sol, que é um noturno. Meu pai já tinha falecido, esta música foi de 51, e depois que ele faleceu em 2002, eu fiz um texto poético, Santarém Pôr do Sol, pensando exatamente no pôr do sol belíssimo da Pérola Tapajós. Também fiz outra letra, aí ele estava vivo ainda, Valsinha em Si menor, não é do mestre Salomão, que você está se dedicando a tocar essa música, também precisa ler. E tive a honra de fazer mais 3 letras, uma em parceria, com valsas que meu pai dedicou às minhas irmãs. Para os homens ele fazia choro dobrado, para as mulheres fazia as valsinhas. Então ele fez, dedicando as valsas, muitas para a minha mãe, uma valsa para a Maria das Dores, que é a mais velha da mulher, a Maria da Conceição, que fez a letra, eu fiz o arranjo, e para a Maria de Jesus, que é a caçula, essas valsas sem letra. E me arrolei depois fazer letra para essa peça do velho Isolde. Eu faço esse registro porque merece destaque e lembrança que o estatuto desta academia diz que deve promover a publicação de uma revista, seu órgão oficial, e de obras literárias, artísticas e ou científicas, de seus sócios e de escritores da própria casa ou estranhos ao seu quadro social, obedecendo essas publicações o regulamento próprio. E na celebração de suas sessões é a tradição haver números que se chama litros musicais, como aconteceu aqui em declamação de poesias, discursos e músicas. Isso está exatamente no estatuto e regimento da nossa academia. Eu tenho dito com frequência, foi até dito aqui também pelo Hernani, o Flávio Hernani, que todo poeta é essencialmente músico. E, por outro lado, todo músico também é poeta. A relação entre a música e a poesia vem desde muito tempo atrás, até antes da chamada antiguidade. Na cultura da Grécia, que já foi também mencionado, a poesia e a música eram praticamente inseparáveis. A poesia era feita para ser cantada. De acordo com a tradição, a música e a poesia nasceram juntos. A música é o vínculo que une a vida ao espírito, a vida aos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia.
Esta frase do compositor Luiz van Beethoven, grande Beethoven, já nos mostra o quanto a música pode ser assemelhar à poesia, aproximando a arte e sensibilidade para o cotidiano. O meu avô, José Agostinho, cujo nome foi adotado pelo neto José Agostinho aqui presente, pelo bisneto aqui presente, José Agostinho Júnior, tinha dois Agostinhos. Mas o primeiro José Agostinho foi meu avô, pai do Isopo, porque com quem tudo começou. A tradição começou não exatamente com meu pai, começou com meu avô. O meu avô era conhecido por ser considerado um músico poeta. Aqui nós temos alguns parentes na família, inclusive primas, filhas da minha tia, sabe muito bem disso, que existe um livro muito conhecido da nossa família chamado José Agostinho, o músico poeta. Era um poeta de Santarém chamado Felisbelo Suarana, que chamava José Agostinho de o músico poeta. Esta academia que foi fundada, como sabemos, em 13 de maio de 1900, junto, professora Maísa, com o Instituto Histórico e Geográfico, conforme a nova estatutária, se propõe a concorrer para o desenvolvimento cultural, estimulando por todas as maneiras ao seu alcance a criação literária, científica e artística, com ênfase na literatura. Em observância à liturgia acadêmica obrigatória e decorrente de normas estatutárias adequadas, acertadas, passarei brevemente para fazer algumas colocações, referências merecidas ao patrono da cadeira e seus ocupantes ao longo do tempo. O patrono da cadeira número 34, que não é de ocupar, é Paulinho de Brito. Os ocupantes da cadeira foram Eliodoro de Brito, Santana Marques, Inocêncio Machado, Roberto de Carvalho e Álvaro Dias Marques. Paulino de Brito, que era muito antes de fazer alguma pretensão de ingressar na academia, o Paulino de Brito emprestou o seu nome para um colégio muito conhecido aqui no mundo, o Colégio Paulino de Brito. Ele era natural, Paulino de Brito, de Manaus, nasceu no ano de 1858 e faleceu em Belém em 1919. Foi escritor, poeta, poetista, cronista, romancista, jornalista e professor. Era filho de Paulinho de Brito também, desse nome, e de Ricarda. Estudou o primário no Colégio Santos Inocentes, depois na escola normal, foi a São Paulo, lá cursou a Faculdade de Direito, esteve em Recife também, enquanto universitário ministrou também aula particular. Formado, não se adaptou à advocacia, formado em Direito, preferiu dedicar-se às letras. Como jornalista, escreveu bastante na Folha Nova, jornal muito conhecido da nossa. Casou-se 2 vezes e com a primeira mulher teve 3 filhos e com a segunda teve apenas um filho. Paulinho de Brito chegou a ser homenageado até em São Paulo. Produziu obras de ficção, livros didáticos, mencionados no estudo que eu fiz e que peço venha para não citar, para não me alongar, para muita gente. Ele foi o reorganizador, presidente, desta academia em 1913. O primeiro ocupante, por coincidência, era irmão de Paulinho de Brito.
e Deodoro de Almeida Brito era seu irmão, foi secretário do intendente de Belém, viu? Do confrade Edmilson, foi secretário da intendência de Belém. E foi presidente desta academia, o Deodoro, de 28 a 30. O segundo ocupante foi Temístocles de Santana Marques. Esse nome é muito conhecido na história do Brasil. Foi jornalista, turista, crítico, cronista, colaborador do Liberal, do Estado do Pará, da Folha do Norte, e teve importante participação na Revolução de 30. Em 1975, a Universidade Federal do Pará recebeu em doação mais de 2.000 títulos da coleção, sua coleção particular, que está no acervo da Universidade Federal do Pará, mas particularmente na sala Eneida de Moura. O ocupante seguinte foi Inocêncio Machado Coelho. Esse aqui eu já conheci pessoalmente. Ele e sua descendência. Certamente a professora Laísa também conheceu, que ele é um jogado. O grande Inocêncio Machado Coelho. Ele nasceu no Piauí e depois desempenhou funções importantes, inclusive perante a reitoria da Universidade Federal do Pará, teve grandes atividades em Grande Alça. Na sequência veio o ocupante Roberto Monteiro Carvalho do Faro, cuja trajetória de reconhecimento como escritor, especialmente em 2004, quando foi convidado para se tornar candidato a esta cadeira número 34 da nossa academia. Produziu diversas obras importantes e publicou uma série de contos, dentre os quais Casos de Mestre Porfírio. Finalmente, deixei ao final a figura conhecida de praticamente todos aqui, eu conheci pessoalmente também, que é o Álvaro Dias, o último ocupante desta cadeira, que faleceu aos 78 anos de idade, em 10 de dezembro de 2022. O Álvaro era jornalista, escritor, era colunista do Liberal especialmente, foi membro não só da Academia de Letras, como da Academia Paraense de Jornalismo. Dedicou-se a sua vida ao conhecimento, ajuda ao próximo e é descrito pelos amigos como um homem extraordinariamente solidário, muito humano. Numa reportagem, inclusive, uma já preparada por um dos nossos confrades aqui, que é o Lindomar Bahia, Álvaro começou a trilhar um novo caminho em 1966, quando alavancou os estudos da área de parapsicologia. Ele produziu obras muito interessantes, mas especialmente aqui eu quero fazer uma referência a uma colaboração dada pelo confrade Agildo Monteiro, e seu livro de contos, Fale com o Celestino. Aliás, foi ele que fez o prefácio do livro Brito Palhaço, do meu amigo confrade Agildo Monteiro. Foi na gestão de Álvaro Dias, como presidente da Academia Paraense de Jornalismo, que eu compus a música com letra do confrade, amigo, parceiro, quanto tempo, Célio Simões. Nós fizemos o hino, ele, a letra e a música do hino da Academia Paraense de Jornalismo, no qual eu posso poucos dias, e este hino foi oficializado na gestão de Álvaro Dias, na Academia Paraense de Jornalismo. Nos confrades, o meu desejo de ingressar no conceituado disso vem de longa data. Aqui frequentei esta academia no tempo que eu me lembro de cabeça. Clóvis Meira, Clóvis Moraes,
acho que anunciada Chaves, foi daqui, eu não estou lembrado, e tantos outros, eu sentadinho ali no universitário, andando por aqui, e ficava sempre muito admirado quando é que deu passar a integrar essa academia e chegou este dia. Quero fazer uma referência muito especial a dois grandes poetas que já pertenceram a essa academia. Bruno de Menezes, que escreveu o Batuque, eu musiquei o Batuque na íntegra, denominei como Cantata Negra, e o outro, José Rodrigues Pinagé. Musiquei um poema muito bonito, chamado Prece à Virgem. Por integrar diversas entidades acadêmicas, fiz músicas dedicadas a essas entidades. Portanto, como mencionei, alguns acadêmicos, talvez não mencionarem outros, eu me sinto entre amigos e em casa. Em setembro de 2012, precisamente dia 12 de setembro, eu tive a honra de ocupar essa tribuna, professores amigos, para fazer um agradecimento em nome da família, uma homenagem póstuma, como é da tradição da casa, foi feita a meu pai, Luiz Fonseca, que pertenceu a esta academia de 1995 a 2002, e denominei elegia ao Luiz Fonseca. Neste momento, além de reiterar as homenagens ao meu genitor, Luiz Fonseca, presto singela reverência, até porque sei que aqui, além de belenenses, tem diversos santarenos, meus conterrâneos, parentes ou não parentes. Eu quero, neste momento aqui, nesta tribuna, com esta honra, de prestar homenagem inicial a três destacados poetas e escritores da minha terra tão querida, meu encanto, minha vida, Santarém do meu amor. São eles: Padre Manuel Albuquerque, autor do belo soneto Prova Infalível, é o soneto de língua portuguesa mais traduzido no mundo, a quase 100 idiomas, musicada por meu pai, Prova Infalível. Outro poeta, escritor, teatrólogo, Felisberto Sussuarana, autor da letra Pérola do Tapajós, que tem música de Pedro Santos e do meu pai. Esta música tiveram algumas gravações, mas a gravação de referência foi feita por uma pessoa que está sentada mais ali, chamada Paulo Ivan Campos. Paulo, vamos levantar para uma palma. Ele interpretou Pérola do Tapajós. Numa outra música, a terceira, foi de autoria de um grande poeta santareno, além do Padre Manuel Albuquerque de Bela Suarana, Paulo Rodrigues dos Santos, que é o autor da letra da música feita por Isolda, que começa assim: Santarém do meu coração, terra morta, o hino de Santarém. Letra de Paulo Rodrigues dos Santos e música de Fonseca. Nenhum deles teve a felicidade de chegar a esta academia. Eles são patronos da Academia Literária de Santarém. Ao que eu sei, embora aqui já houvesse acadêmicos oriundos de Óbidos, mas Santarém, primeiro, ao que eu saiba, foi o Luiz Fonseca. Acho que o Delfonso Guimarães era nascido de Santarém. Então tem a precedência do Delfonso Guimarães. Esses três notáveis poetas, que eu vou repetir de novo, Padre Manuel Albuquerque, Felisberto Suarana e Paulo Rodrigues dos Santos,
são parceiros musicais de meu avô e de meu pai, e também meus parceiros. É uma honra realmente muito grande. Do mesmo modo, merecem as homenagens várias personalidades santarinas ligadas à literatura, que eu quero prestar homenagem à literatura e às artes. E eu podia indicar alguns, vou selecionar rapidamente. Silvério Sirotô Corrêa, meu sogro, meu parceiro também, no estilo verdadeiro. Cléo Bernardo de Macavira Braga, quem não conheceu? Santareno, sim senhor. Irmão Silvio Braga. Lúcio Flávio Pinto, está aí um pouco de medo, mas está aí também. Vamos dizer. Felisberto, filho de Felisberto Suarano, falecido. Emílio Benergui, doutor Rida Nogueira de Brito, é primo da esposa do Emílio Benergui, a dona Berenice. Quem não conhece Emílio Benergui? Sebastião Tapajós, agora não preciso falar mais. Só se falar num que eu umbrei a Sebastião Tapajós, que é o Salomão, rapidinho que nos diz aqui. Além de meus pais, Wilson e Rosilda, quero fazer uma homenagem especial, que foi até adiantada com o Flávio Hernani, a uma pessoa que eu atribuo assim, a grande responsabilidade, a raiz de toda a minha trajetória, chama-se Sofia Fernandes Imbiriba, a minha primeira professora, que eu tomava a bênção, sim, inclusive quando já era magistrado, ela velhinha, eu atravessava a calçada, bênção, professora Sofia, e ela estava feliz e eu também. E nessa época eu tomava a bênção de padre, freira, padrinho, etc. Ela é uma pessoa que está vendendo na comunidade, várias pessoas que conhecem aqui. E também, claro, que não poderia deixar ao Colégio Dom Amando de São Paulo, a minha fonte do saber. Rendo também a homenagem, você já falou, que eu não quero repartir, a professora Raquel Peluso, com quem prosegui no Instituto de São Paulo. Ela é santarena, nascida em Santarém, lá no Conservatório do Padre José Maurício. Aqui eu quero fazer uma referência, quase fui às lágrimas, fui mesmo às lágrimas, quando começaram a tocar algumas músicas do meu pai, especialmente o tema de amor. Hoje é apenas o dia 16 de novembro. O grande dia é amanhã. Amanhã, 17 de novembro, meu pai faria aniversário. Ele nasceu em 1912, só fazer as contas, e é o aniversário dele amanhã. Então, o grande dia aqui apenas um ensaio, é amanhã, aniversário do João. Estão aqui reunidos da minha família, a minha esposa, meus filhos Vicente, Adriano e Lorena, a minha irmã, que veio de Florianópolis, compositora, pianista, coralista, poeta, a outra minha irmã Maria das Dores não pôde vir com você de saúde, o meu irmão que herda o nome do meu avô, vinha ali, de cabelo de maestro grande, José Agostinho da Fonseca Neto, veio de Santarém, deixou seus afazeres no Instituto Maestro Fonseca, e a Caçu, que é a médica pediatra, mas cuida de tudo quanto é idade, a Maria de Jesus. Numa demonstração, senhores acadêmicos, eu quero grifar, colocar em caixa alta, negrito e itálico. Numa demonstração, quero dizer com muita veemência isso, de uma demonstração de união, congraçamento, harmonia de nossa família em prestígio a esta cerimônia que tanto nos emociona.
homenagem mais especial, na verdade um preto de amor, a minha querida esposa Neide, aos nossos filhos de José, Vicente, Adriano e Lorena, além dos nossos netos. O Vicente não pôde comparecer, a Ana Laura, o Bernardo e a Maria Helena, bem como ao nosso genro Fabrício, a nossa nora Aida, vou ter que falar, que hoje faz aniversário. Parabéns para você. E a Isabela, primos, todos os primos, só vou citar 3 aqui, apenas por uma referência ao homenagem ao Mário. São filhos da Kenita, irmã do Zó, irmã mais velha do Zó. A Lourdes, a Fátima e a Graça. Todas elas tocaram, violão, acordeon, piano, cantar, são da música. Sobrinhos, diversos sobrinhos, cunhados, diversos cunhados, filho do Silvestre Souto Correia, todos unidos, todos, pelos vínculos da vida, do coração, da arte, de nossas missões, sonhos e conquistas. Agradeço aos ilustres acadêmicos a escolha do meu nome para integrar este soldaníssimo, representados pelo seleto grupo de intelectuais que estiveram numa liturgia tradicional em nossa casa para comunicar o resultado do pleito e a gente esperando aí para esse fim de Copa do Mundo. Todos muito bem recebidos sob a regência da minha esposa Neide, com aquele saboroso lanche. Um registro especial para fazer aos fanfarras, sem demérito para ninguém, Ivanildo Alves. Ivanildo foi meu aluno na UNAM. Eu digo isso com muita honra. E a pessoa que você tem um aluno presidente de uma academia de letras de Pará, não é pouca coisa não. Ela é muito dedicada, um advogado, professor fabuloso, muito querido. Faça essa referência ao Ivanildo, presidente da academia. Faça referência que é o decano da academia, em nome, apresento a todos, que é o mestre de nós todos, Abertano Rocha. Na casa de quem foi lançada a minha candidatura, por minha surpresa, sob o comando lá do Hermano Malata. É verdade? Faço também referência a algumas pessoas muito caras aqui na academia, aquelas pessoas que me conduziram aqui, nesse tipo como fosse uma noiva. Tá? Ao Sérgio Simões, parceiro, amigo, confrade, praticamente primo oportunidade. A Nazaré Mello começou com ela a petição, foi lá com ela, me dando todos os conselhos de organização. E a minha magnificíssima reitora da Universidade Federal do Pará, tão querida, a professora Betânia. Quero também fazer uma referência muito especial, aqui não pode faltar, ao Walter Monteiro, que é o titular da cadeira 22 desta academia. Faço uma referência também muito especial, porque ela é decana da minha prima, que estão aqui, ao que eu saiba, que é a Maria Malheiros, que tem a Maria Lopes Ferreira. Olha só, levanta, Maria. Ela toca piano, ainda tem piano, a família tem que tocar alguma coisa, né? É verdade. Eu manifesto a minha gratidão às amadas, muito amadas,
E palavras foram lições, assim, belíssimas, muito profundas para a reflexão ao confrade Hernani Marcos. Eu não sei nem como agradecer que foi indicado, por minha sugestão, a fazer essa saudação belíssima aqui. Muito obrigado, confrade Hernani. Agradeço a participação maravilhosa dos músicos, poetas que se apresentaram nesse soberício, desde confrade, amigo, de tanto tempo, Salomão Habib, o Merval Thompson, na verdade, que eu acho como estudante do direito, eu vi tocar nas noites, não sei aonde, mas vi. Zenaldo Coutinho, com aquele seu poema sempre muito bem inspirado, o representante da Academia da Vigia, que esteve aqui, a Márcia Livete, que cantou e ainda vai cantar no Nacional do Pará, a pessoa brilhante, ele cantou a soprano aqui, e na família o Davi Fonseca, levanta a letra, que é a quinta geração da família Fonseca. O pai dele, Zé Agostinho Júnior, não sei onde está o Tininho, aqui Tininho, toca. Ninguém sabe que ele não toca, toca tudo. Ele tocou aqui um instrumento não tão conhecido, que não é muito assim, não fica muito visível quanto o oboé, é como se fosse um oboézão, mais grave, chamado corno em inglês. Ele toca tudo. Se colocar na mão dele, toca. Professor, maestro, compositor, arranjador. E o meu irmão, José Agostinho da Fonseca, que também toca tudo, é maestro e tudo mais. Esses outros nossos familiares que abrilhantaram, como todos que estiveram aqui, essa magnífica cerimônia, especialmente com a execução das músicas já foram mencionadas, como São Caminho do Sol, e o belíssimo Poema de Amor foi o que eu disse para o tio, eles vão cantar. E não deu outro. Cantaram o arranjo que escrevi para este momento. Quero fazer um destaque, não estou vendo a Márcia ali, a Márcia Livete, essa cançãozinha que eu fiz para ele, nós éramos namorados ainda, né? Depois ela me pediu em casamento. Acalando, né, que eu fiz para ela, mencionada, casada, estava tudo distante ainda, e a Márcia interpretou também. Interessante que ele foi tocar no Piada Paz, depois foi tocar no nosso casamento. Ela fez uma surpresa, na hora de colocar a aliança, escuta a música, eu nem sabia que ia ser tocada lá na base de Mandara. Foi só no final, o último, penúltimo parágrafo do culto. Eu quero agradecer a presença de todos os autoridades que estão na mesa, que estão na plateia, ou representados, e muito particularmente na pessoa da esposa e dos filhos do ocupante anterior da cadeira, que é o Álvaro Dias. Muito obrigado por haverem comparecido Álvaro Dias Martins, né? Nesse momento. Eu vou falar o que eu disse aqui ligeiramente no meu discurso na Academia Paraense de Letras Jurídicas. Os meus netos e até meus filhos perguntaram: vô, o que é esse negócio de imortalidade? O de não morre, depois que na academia, e a imortalidade foi aquilo que nós cumprimos aqui, falando sobre a vida e resumo da trajetória do patrono, dos ocupantes, que eles já se foram fisicamente, mas são imortais, porque estão sendo lembrados aqui, porque a obra e a vida deles se eterniza. Eu então agradeço a presença de todos os senhores e aqueles que manifestaram cumprimento. Vou terminar com uma frase que é um chavão na minha vida, mas eu não sei terminar o momento como ele sem dizer: Deus seja louvado. Muito obrigado.